Nesse vídeo eu quero te mostrar 11 técnicas diferentes para você transformar caixinhas de perguntas nos seus stories em Pix no seu bolso. Você vai ver como despertar na sua audiência por meio dos stories um desejo ardente de compra dos seus cursos, mentorias, serviços e muito mais. Eu quero que você preste muita atenção em tudo que eu vou te mostrar aqui, porque o que a gente vai fazer é te mostrar como você vai responder as perguntas e as interações que chegam no teu perfil de uma maneira que faça com que as pessoas queiram comprar o que você oferece. Existem 11 estratégias diferentes para isso, mas todas elas se baseiam em um princípio básico, o princípio da identificação. Eu quero que a pessoa identifique imediatamente que aquilo que eu estou mostrando é para ela. E como é que eu faço para a pessoa se identificar comigo? Ela pode se identificar pela forma como ela fala, pela forma como ela pensa. Você tem que pensar no campo semântico daquela abordagem. E nisso, o ChatGPT pode te ajudar bastante. Eu vou aqui te dar alguns exemplos para ficar mais claro. E vou abrir os meus stories para você poder entender um pouquinho melhor do que eu quero te dizer antes de dar esse modelo. Mas presta atenção. Hoje, a primeira postagem que tem aqui nos meus stories é essa aqui, ó. Hoje eu quero falar com você sobre como ter previsibilidade nas vendas de infoprodutos. O que eu vou te explicar aqui é baseado na simples lei da oferta e da demanda. Quando eu falo aqui, ó, falar sobre como ter previsibilidade nas vendas de infoprodutos, o que acontece? A pessoa que se identifica com esse desafio de saber, né, já de maneira previsível, quanto que ela vai vender no mês seguinte, imediatamente ela se conecta. Ela fala, nossa, esse conteúdo é para mim. Eu preciso prestar atenção nisso. Se uma pessoa não tem previsibilidade nas vendas, na hora que ela bate o olho nisso, ela fala, caramba, eu preciso prestar atenção nesse conteúdo. Isso é o que vai ser necessário de ser utilizado nas nossas técnicas para poder fazer com que a pessoa consiga prestar atenção naquilo que você quer fazer. Então, eu vou pegar aqui o ChatGPT só para te dar um exemplo claro. Eu quero ajudar infoprodutores que já venderam mais de 100 mil reais em cursos, mentorias e serviços pelas redes sociais a aumentarem o seu faturamento para cerca de R$1 milhão por ano. Para fazer isso, eu preciso entender um pouco melhor as características desse meu público-alvo. Nas próximas tarefas, eu quero que você atue como o João, um infoprodutor que já vendeu mais de 100 mil reais em cursos, mentorias e consultorias pelas redes sociais, mas está com dificuldade de gerar novos clientes e aumentar o seu faturamento. Faça para mim uma lista de coisas que o João fala, que o João pensa, que o João sente, que mostrem os seus desafios, as suas dúvidas, os problemas que ele enfrenta atualmente, para que eu possa produzir conteúdos que ajudem o João. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando para o ChatGPT exatamente o que está aqui no teu mapinha mental. Ó. Eu quero entender como é que um cliente em potencial que eu tenho fala, como ele pensa. Eu estou pedindo para o ChatGPT me dar um pouco do campo semântico do meu cliente em potencial. Então aqui, ó, eu estou te falando o que eu estou fazendo para ele. Eu escrevi aqui no seu mapa mental. Ó. Eu quero que você haja como o João. O João é o meu cliente ideal. Então eu quero falar, cara, o que deve acontecer para o João sentir que está progredindo? O que está atrapalhando o João a fazer o que precisa ser feito? Isso aqui são perguntas que eu posso fazer para o ChatGPT para entender como é que o meu cliente se comunica, porque assim eu consigo produzir stories que vão gerar um desejo ardente nele. Então, olha só, o João fala, estou tendo dificuldades em alcançar novos públicos além da minha base de clientes. O João pensa, será que devo investir mais em publicidade ou melhorar a qualidade do meu conteúdo? O João se sente frustrado por não conseguir aumentar o faturamento apesar dos esforços. Então, eu posso vir aqui, ó, e fazer alguma dessas perguntas aqui para ele, ó. O que está atrapalhando o João a fazer o que precisa ser feito? Ótimo, continue respondendo para mim. O que o João sabe que precisa fazer, mas não está conseguindo fazer? O que está atrapalhando o João a fazer o que precisa ser feito? O que está impedindo o João de ter mais sucesso? O que o João já tentou para melhorar os resultados dele, mas não está conseguindo? Então, eu coloco aqui mais algumas perguntas para ele. Ele vai trabalhando, ó, e ele vai trazendo aqui para mim. Ó. O João já tentou campanhas de anúncios pagos.
mas não teve a conversão em vendas que esperava. Ele já tentou o lançamento de novos produtos, diversificar o mix de produtos, mas não funcionou. Ele já tentou parceria e colaboração, mas não conseguiu. Quanto mais eu entender o que passa na cabeça do João, mais fácil fica eu aplicar essas técnicas que eu vou te mostrar aqui. Porque o que eu quero que você tenha em mente é que todo story que você vai produzir daqui para frente tem que ter um propósito específico. Ele tem que estar sempre conectado com os tópicos do seu produto. Então, nessas 11 técnicas que eu vou te mostrar aqui, você vai observar isso. Olha só, por exemplo, a primeira técnica. Você vai dar um material gratuito que depois vende algo. Isso aqui é exatamente a técnica que eu apliquei no meu story hoje, ó. Dá uma olhada. Eu venho aqui, vou ensinando esse meu cliente. Todo dia pessoas me dizem que já tentaram de tudo para vender online. Mas quando eu vou olhar, falta uma oferta alinhada, falta público-alvo, falta estratégia de geração diária de demanda. Uma coisa que você precisa colocar na sua cabeça é, para ter previsibilidade, é preciso tal coisa. E aqui vão algumas formas de fazer isso. Aí eu coloco aqui, ó, forma 1 de fazer isso, forma 2 de fazer isso, forma 3 de fazer isso. Aí eu venho. A verdade é que para ter sucesso no digital, você precisa mais do que ter um produto bom, precisa saber atrair as pessoas certas. Quer ter acesso a uma aula na qual eu mostro como gerar demanda de potenciais clientes para ter previsibilidade em suas vendas? Então me mande uma mensagem dizendo aula. Essa aqui é exatamente essa primeira estratégia que está desenhada aqui para você no seu mapinha mental. Eu dou um material gratuito que vende algo depois. Então eu faço uma sequência nos stories, falando com o meu potencial cliente, convidando ele para um material gratuito. Nesse caso é uma aula. E nessa aula, eu vou depois oferecer alguma coisa para essa pessoa que participa dessa aula. Então, a primeira coisa que você pode fazer para gerar mais vendas nos seus stories é o quê? Colocar materiais gratuitos, oferecer nos seus stories com frequência materiais gratuitos, e esses materiais gratuitos apresentam uma oferta no final. Segunda coisa, você pode apresentar um roteiro, um checklist. Isso é muito bom. Quando eu apresento um roteiro ou um checklist nos meus stories, a pessoa bate o olho e ela fala, nossa, eu preciso daquilo. É excelente quando você faz esse tipo de abordagem. Então você fala o seguinte, olha, esse aqui são 6 passos para você conseguir tal coisa. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6. Quer saber mais? Manda uma mensagem dizendo checklist para receber um material. E aí você leva essa pessoa para a página de vendas, leva essa pessoa para onde você quiser. Segundo passo, uma ideia de roteiro, checklist. Antes da gente avançar nas outras estratégias, eu preciso colocar aqui 3 coisas na sua cabeça. Primeira coisa, para você fazer stories que vão colocar dinheiro no seu bolso, você tem que ter clareza do que você quer vender. Qual é o produto que eu quero oferecer? É um produto mais barato, é um produto mais caro, é um curso, é um treinamento, é uma imersão, é uma mentoria, é uma consultoria? A primeira coisa é eu ter clareza do que eu quero vender. Não adianta nada você ficar postando coisas do seu dia a dia. Tem coisas que vai postar foto na academia, aí posta o prato de comida, posta um monte de coisa, que não é que não possa postar essas coisas, mas elas não vão gerar vendas, não vão colocar dinheiro no teu bolso. Não adianta você fazer stories sem intencionalidade. Quando você vai criar um conteúdo, você tem que intencionalmente conectar esse conteúdo àquilo que você quer vender, ao produto que você quer oferecer. Depois que você define o que você quer vender, você tem que fazer a pessoa entender sobre o que ela tem que perguntar. Muitas vezes você abre uma caixinha de perguntas e ninguém responde porque você deixa temas muito abertos. Por exemplo, se eu perguntar, qual é o seu desafio em marketing digital? É um tema muito amplo. A pessoa nem sabe fazer a pergunta. Agora, quando eu falo o seguinte, eu tenho que preparar a pessoa para aquilo. Então, eu chego para a pessoa e falo o seguinte, olha, hoje vamos falar, por exemplo, sobre criação de produtos. Criação de produtos envolve 3 passos. Criar o link de pagamento, criar o conteúdo programático do produto e criar a página de vendas. Nas páginas de vendas, é muito importante que você tenha tal e tal coisa. Aí você abre uma caixinha de pergunta depois. Qual é a sua dificuldade na criação de páginas de vendas de infoprodutos? Quanto mais específica é a minha pergunta, mais eu estimulo a pessoa a fazer a pergunta certa. E o que é a pergunta certa? É aquela pergunta que eu respondo mostrando a minha autoridade e colocando o propósito de uma dessas técnicas. O que é responder com autoridade? No lugar de deixar a tela preta, sempre, uma vez ou outra é legal você responder o quê? Botando como fundo a foto de você dando uma palestra, de você trabalhando, de você fazendo uma viagem, de você estudando, porque isso tudo faz o quê? Dá mais credibilidade para a tua mensagem. Então, na hora que a gente entra aqui, por exemplo, na terceira técnica, que é mostrar um esquema visual do produto, é isso que eu quero que você tenha em mente. Vamos fazer um exemplo clássico aqui, ó. Eu chego aqui e faço o seguinte, ó. Por exemplo, nessa caixinha de perguntas aqui, ó, eu mesmo posso vir e posso criar a pergunta, ó. O que você acha mais difícil na hora de pensar em criar um curso ou mentoria para vender online? Essa é a pergunta que estava aqui, ó. Eu quero responder, por exemplo, aproveitando que eu estou aqui no meu estúdio agora.
Então, o que eu quero fazer? Eu pego aqui e digito aqui na caixinha de perguntas. Escrevo assim, por exemplo, tenho dificuldade em gravar as aulas, em falar com a câmera. Aí, o que eu faço? Eu pego o meu celular e eu vou responder essa dificuldade de falar com a câmera para mim é um desafio. Eu vou responder isso dando dicas de como falar com a câmera, mostrando que eu estou no meu estúdio para mostrar um fundo de autoridade e vou aproveitar para mostrar o quê? A terceira técnica, que é um esquema visual do produto. O que é um esquema visual do produto? Vou te dar aqui, ó, de uma forma muito simples, a melhor forma de representar para mim um esquema visual do produto é um mockup, por exemplo. Ó. A gente tem um produto aqui que é um dos nossos campeões de vendas, que é o kit de ferramentas para mentores. Ele é um produto que a gente vende bastante. E aí o que aconteceu? Quando eu entro aqui na página de vendas desse produto, ó, presta atenção. Quando eu entro na página de vendas desse produto, logo de cara, ó, eu tenho um esquema visual. Então presta atenção, ó a promessa do produto. Com essas ferramentas você vai conduzir suas sessões de mentoria com profissionalismo e segurança. Quando eu mostro por dentro, a pessoa já olha, nossa, olha, tem um roteiro aqui, ó, do que fazer antes do primeiro encontro de mentoria, do que fazer durante, do que fazer depois. Nossa, tem aqui uma ferramenta que ajuda a fazer o plano de trabalho do programa de mentoria. Nossa, tem aqui, ó, uma ferramenta que fala de copy. Tem uma ferramenta aqui que fala sobre cronograma dual de ações. Olha, tem uma ferramenta aqui que fala sobre como fazer live. Olha que legal. Olha só. Então, o que acontece? Um esquema visual. Quando a pessoa visualiza o seu produto, fica mais fácil ela querer comprar. Então, você tem a área de membros, você pode filmar um pouquinho da área de membros por dentro, mostrar para as pessoas a sua área de membros. Você tem um material, uma ferramenta como essa, mostra um print da ferramenta. Isso ajuda demais. Isso faz com que os seus stories tenham potencial de colocar mais dinheiro no seu bolso. É assim que você transforma alguém que está lá nos seus stories em alguém que vai fazer um Pix para você. Quarta técnica, uma tabela que mostra a resolução do problema da pessoa. Isso é muito, muito poderoso. Isso dá para fazer direto, por exemplo, no ChatGPT. Então, por exemplo, eu acabei de gravar um vídeo aqui e nesse vídeo eu criei algumas estruturas de carrosséis. Então, ó, olha só. Isso aqui, ó, é uma coisa que se eu posto nos meus stories gera muito desejo. Basta pegar meu celular aqui, ó, tirar um print e tirar uma foto dessa tela. Carrossel, ó. Se você está lutando com desafio, não está sozinho. Aqui está o meu conselho. Então, o que eu faço? Eu faço assim, ó. Pessoal, eu acabei de liberar aqui um vídeo onde eu mostro 10 roteiros diferentes de carrosséis que você pode produzir. Olha um exemplo desses carrosséis. Aí, ó, eu mostro aqui, ó. Ó, aqui eu falo, no slide 1, você escreve assim. No slide 2, escreve assado. No slide 3, faz assim. No slide 9, coloca assim. Quando eu posto isso aqui nos meus stories, o que a pessoa fala? Nossa, eu estou vendo aqui um desses roteiros, mas onde eu acho os outros? E nisso ela vai me mandar uma mensagem, vai conversar comigo e vai receber a oferta e vai comprar. Então, com uma simples exibição de uma tabela, por exemplo, você consegue gerar mais vendas dos seus infoprodutos. Quinta técnica. Mostrar o seu infoproduto por dentro. Aqui é quando você realmente acessa a área de membros, clica nas aulas, mostra o que tem dentro da aula, mostra o vídeo, a gravação, a edição, mostra tudo direitinho. Se você quer levar mais pessoas para o seu canal do YouTube, por exemplo, eu posso entrar aqui, ó, no meu YouTube. E aqui é como se eu estivesse mostrando por dentro do canal do meu YouTube. Olha, quando você chegar no meu canal do YouTube, então, você vai ter vários vídeos. E vai ter um vídeo bem legal lá, ó, que é, por exemplo, como destravar as vendas das suas mentorias investindo R$50 em anúncios. Então, ó, eu quero que você assista esse vídeo aqui, ó. Entra lá e assiste esse vídeo. Tá vendo? Eu estou mostrando por dentro. Então, se eu quero divulgar um material, eu posso fazer isso. Eu pego meu celular e falo, olha, entra lá no meu YouTube, no meu canal, não sei se você já acompanha, mas tem lá, ó, uma aula sobre como destravar as vendas das suas mentorias investindo R$50 por dia em anúncios. Quando eu faço isso nos meus stories, o que acontece? As pessoas, nossa, cadê o link da aula? Como é que eu chego nela? E isso gera mais vendas para mim. A maioria de vocês não consegue vender pelos stories porque vocês ficam botando só stories nada a ver. Stories na academia, stories comendo, stories, né, de um lugar legal, bacana. Só que isso não gera vendas. Ah, isso é importante, Thiago, para as pessoas me admirarem, ter autoridade? Pode até ser. Mas o que acontece é que você tem que ter stories produzidos com intencionalidade de venda. E assim, você tem aqui, ó, 11 técnicas diferentes para fazer isso. A sexta técnica é mostrando você dando uma aula no Zoom ou um vídeo seu do YouTube. Quando você está dando aula no Zoom, o que acontece? Aparece aquelas carinhas da galera que está ao vivo com você. Isso dá uma autoridade danada. Por quê? Porque a pessoa vê que você está trabalhando, vê que você está entregando, vê que você está fazendo algo legal. Mostrar essa sua visão do Zoom é muito legal, porque a pessoa mostra que você tem clientes.
Sétima técnica, mostra algo dos seus bastidores. Você chega aqui e mostra algo. Olha, aqui no meu bastidor tem isso, isso e isso. Então, por exemplo, aqui, ó, dentro do meu cenário de gravação, eu tenho aqui um cadeado. Por quê? Eu sou conhecido por destravar as vendas de quem quer trabalhar com cursos, mentorias e consultorias. Então, muitas vezes eu gravo um vídeo e eu uso o meu cadeadinho aqui para ilustrar alguma coisa. Ou seja, é algo que tem aqui nos meus bastidores. Estou sempre de laranja, então tem aqui, ó, minha garrafinha de água, laranja. Então, quando eu mostro aqui e falo, olha, aqui é meus bastidores, é aqui que eu gravo. Você está vendo um fundo bonito aqui, né? Mas aqui é um fundo verde, é uma tela verde. Então, aqui eu estou vendo só um pano verde, apesar de você estar vendo outra coisa. Então, quando eu mostro os bastidores, olha, isso aqui é assim que você vê e é assim que realmente é. As pessoas se conectam e isso gera vendas. Oitava técnica, mandando para os seus destaques. O que você faz, gente? Destaque é essa parte aqui, ó, do seu Instagram. É essa parte onde ficam essas bolinhas bonitinhas aqui, ó. Aqui, por exemplo, nos meus destaques, tem toda uma explicação do que é o método Fera. Então, eu posso fazer um stories falando o seguinte, olha só, ao longo dos últimos anos, eu viajei por muitos países. Se você clicar lá nos meus destaques, por exemplo, ó, você vai ver alguns países que eu já viajei. Então, lá nos meus destaques, eu coloquei vários lugares do mundo que eu já fui. Eu já fui no Nepal, já fui na Índia, já fui na França, no Chile, na África do Sul, no Tibete, na Itália, na Espanha, enfim, na Tailândia, fiz um monte de coisa. E o que me permitiu fazer muitas dessas coisas é o fato de eu atuar com mentorias, porque eu posso fazer minha mentoria de qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo eu tenho a minha liberdade geográfica para começar a trabalhar, vender, conversar com meus clientes e fazer eles terem resultados. Isso me permitiu chegar onde eu cheguei. E uma das coisas que foi essenciais para mim nisso foi o que eu chamo de método Fera, que é fisgar, encantar, relacionar e apresentar. Eu deixei lá nos destaques do meu Instagram uma explicação do que é o método Fera. Clica lá no destaque para você ver como é que funciona. Ponto. É isso que eu quero que você perceba. O que eu quero que você entenda é que a pessoa olha aqui, ó, e ela fala, entendi. Isso aqui é um exemplo clássico de como fazer um story mandando para os seus destaques. Você faz uma introdução e manda a pessoa ver o resto nos destaques. Mostrando um slide, uma tela do Word ou um mapa mental. Gente, se eu simplesmente faço um print dessa tela aqui, ó, ou pego meu celular e começo a filmar esse mapa mental. Olha só, pessoal, recentemente eu liberei uma aula onde eu mostrei aqui, ó, os 11 técnicas diferentes para fazer você vender pelos seus stories. Essa aula tá lá no meu link da bio. Ponto. Já é um stories excelente para transformar desconhecidos em clientes dos seus produtos. Já é um stories que gera um resultado bacana. Um stories muito bom. 10ª técnica, mostrando um erro e convidando a pessoa para uma aula. Então eu posso vir aqui e publicar um stories, por exemplo, mostrando algo que eu errei ou algo que eu acertei e convidar a pessoa para uma aula. Por exemplo, aqui agora o que me veio de mente, olha só, eu tenho nesse momento aqui que a gente está gravando esse vídeo, 51 mil seguidores. Só que a minha conta, olha só, nos últimos 30 dias, ela alcançou 517 mil pessoas. Ou seja, 10 vezes mais pessoas do que me seguem. Eu chamo essas pessoas de seguidores invisíveis. O que são seguidores invisíveis? São as pessoas que são impactadas pelo seu conteúdo, mas que não te seguem. Como é que eu faço isso? Faço isso por meio de anúncios. Então, se eu fosse anunciar só para minha audiência, eu ia vender muito menos. Então, como eu tenho uma base de seguidores muito maior, uma base de seguidores invisíveis muito maior, eu anuncio para essa galera também. E isso gera vendas pra gente. Então eu posso pegar isso aqui e mostrar para a pessoa o seguinte, olha, hoje eu vou te mostrar uma aula sobre o que são e como aumentar o seu número de seguidores invisíveis. Seguidores invisíveis são essas pessoas aqui, ó, que você alcança com o seu perfil, mesmo que elas não estejam te seguindo formalmente. E existem 3 estratégias para você monetizar a sua base de seguidores invisíveis. Se você quer saber mais, me manda uma mensagem dizendo invisíveis que eu vou te enviar o link dessa aula. Ponto. Assim eu fiz o quê? Eu mostrei um erro, um acerto, nesse caso, e convidei a pessoa para participar de algo comigo. 11ª e última estratégia para você usar nos seus stories é a estratégia de mostrar o seu produto, o seu melhor produto para X ou Y. Como assim? Eu, por exemplo, tenho basicamente 3 níveis de produtos aqui dentro do meu negócio. Eu tenho os produtos que a gente chama de produtos de processos, produtos de orientação, feedback, validação, e eu tenho os produtos de implementação, que a gente também chama carinhosamente de mão na massa. Qual é a ideia aqui?
Num produto de processo, o que eu faço? Eu te ensino um processo, eu te dou um passo a passo. Esse vídeo é um exemplo de processo. O que tem aqui? Tem 11 formas de você monetizar os seus stories, de você gerar Pix por meio das suas caixinhas de perguntas nos stories. Então, o que tem aqui? Tem um passo a passo para você seguir. Então, por exemplo, eu tenho o Portal Fera. O Portal Fera é o meu produto de processo. Dentro do Portal Fera, você tem processo para estruturar a sua mentoria com inteligência artificial, como organizar os seus conhecimentos, a experiência que você possui em algo que seja fácil de vender pelas redes sociais. Você tem processo para atrair clientes. Você tem processo para melhorar a sua oratória, melhorar a sua comunicação, para fazer pitch de vendas. Você tem processos para te ajudar a produzir conteúdos melhores. Dentro do Portal Fera, nós temos uma série de processos. Qual a característica de um processo? Você estuda, aprende e executa por conta própria. Sem apoio, na maioria das vezes. Eu não vou ficar olhando o que você está fazendo no Portal Fera. O Portal Fera é uma plataforma de conteúdo. Você consome o conteúdo, você estuda e você aplica, seguindo o mesmo processo que eu faço. Esse é o processo. Esse é o nosso produto mais barato. Portal Fera é uma comunidade que tem encontros ao vivo comigo, tem uma série de benefícios, mas é o nosso produto mais barato. Por quê? Porque é o que ele tem menos contato comigo. Você não tem um contato próximo a mim. Diferente, por exemplo, são as nossas mentorias. Quando eu estou te falando de mentoria, qual é a diferença, gente, de mentoria para um produto de processo? A mentoria é um produto de orientação, de feedback, de validação. Então, você faz e eu acompanho o que você está fazendo. A mentoria tem uma característica que é o quê? É o fazer junto. Você me faz e eu te dou um feedback, eu te dou uma orientação, eu falo se está legal, se não está legal, se está no caminho certo ou não. Então a mentoria tem essa característica. Ela é um produto onde eu vou conhecer você a fundo, eu vou entender o que você está fazendo, eu vou te ajudar a executar o que é necessário. Então, por exemplo, você vai me mandar uma mensagem falando: Thiago, hoje eu fiz lá nos meus stories a técnica 7, dá uma olhada lá se eu fiz direito. Aí eu vou olhar teus stories e falar: pô, gostei, faz isso, muda isso, melhora isso na próxima. Entende a ideia? Produtos de mentoria. Esse é um produto, obviamente tem um ticket mais alto, que é um produto que tem o quê? O meu olhar, a minha atenção mais próxima. Tem cliente que chega aqui nesse vídeo e fala assim: não, Thiago, eu estou na fase ainda de ficar só nos processos. Então eu quero só saber do Portal Fera. Então eu vou falar o quê? Entra lá no meu Instagram, manda uma mensagem dizendo Portal, que você vai conhecer tudo. Não, Thiago, eu estou sem saco para ficar assistindo aula, sabe? Eu não aguento mais ver vídeo, já comprei muito curso, não assisti nem até o final, já comprei muito treinamento. Eu quero algo mais próximo, mais personalizado, Thiago. Então me manda um direct dizendo mentoria. E vai ter gente que vai falar o seguinte: Thiago, meu negócio é o seguinte, bicho. Não é nem que eu não queira ter o apoio próximo, mas é o seguinte: eu não consigo executar. Você me fala para fazer as coisas, mas eu não faço. Eu travo na hora de criar uma página de vendas. Eu travo na hora de pensar em como oferecer o meu conhecimento online. Eu travo para estruturar o meu produto, Thiago. Eu não consigo estruturar minha mentoria. Não consigo organizar uma metodologia para o meu curso. Não consigo definir qual vai ser o passo a passo, por exemplo, da minha consultoria, de como eu vou entregar o meu conhecimento e minha experiência pelo meu cliente. E, cara, não adianta você me falar, porque, bicho, eu já me conheço, eu estou sem tempo, eu não faço. Eu quero é que você faça por mim. Eu quero que você já me entregue algo pronto. Nesse lado, a gente está falando de o quê? De implementação, de algo mão na massa. É algo que eu faço o seu trabalho por você. Esse nível de cliente está buscando o produto de consultorias. Que a gente, né, aqui é o quê? Eu faço parte do seu trabalho por você. Então, por exemplo, alguns clientes vão me contratar na consultoria para eu fazer página de vendas, outros vão me contratar para eu estruturar a metodologia, criar o passo a passo da mentoria, da consultoria, do serviço. Aqui é uma oferta individualizada, né? Cada um vai me contratar por uma razão diferente. Quem quer saber mais sobre esse produto vai fazer o quê? Vai entrar no meu Instagram e vai mandar uma mensagem dizendo consultoria. O que eu quero que você entenda é que existem soluções diferentes para produtos e pessoas diferentes. Então, aqui é onde você faz um story mostrando exatamente isso. A 11ª técnica é você falar o seguinte: olha, se você está sem tempo e está sem saco para assistir vídeo online, não quer mais estudar, quer receber algo pronto, o meu produto adequado para você é a consultoria individual. Nessa consultoria eu vou criar a sua página de vendas, eu vou criar a estrutura da sua mentoria, vou te entregar já 80% do trabalho pronto para você fazer só o refinamento. Pronto. Esse é um story que faz eu vender a consultoria. Por quê? Eu mostro qual dos meus produtos é o melhor para qual tipo de cliente. Eu quero que você use e abuse dessas 11 estratégias. Vou até deixar elas aqui, ó, para você poder dar um print aí, ó, e lembrar delas com facilidade depois. Use e abuse dessas nossas ferramentas. E se você curtiu essa aula, tira uma fotinha aí comigo, ó. Tira uma foto aí, tira uma selfie, deixa eu ver sua cara. Tira uma foto aí comigo. Deixa eu ver quem é você que está estudando aqui comigo.
tira lá e me marca, @Thiago Vida Fera, de repente eu te reposto lá, a gente troca uma ideia no direct, vai ser um prazer te ajudar. A gente se vê em breve, um grande abraço, vai e coloca a mão na massa.